Então, por isso que muitas vezes nós estamos lendo Malaquias 3:8 e às vezes não entendemos. Isso é uma aliança com Deus. É uma aliança com a sua palavra. É uma aliança com a prosperidade. É uma aliança com a paz. É uma aliança com a alegria. Porque quando você entende que o próprio Deus diz: Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha o que ele diz, que quando nós temos essa proteção de fidelidade, né, de lealdade ao Senhor, há uma proteção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aquilo que eu tenho. Deus não chamou ninguém para ser rico, Deus chamou as pessoas para ser santo. Seja santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Por isso que ele diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Olha, ele diz: e não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu os tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei: em que havemos de se tornar? Então, quando as pessoas elas deixam de ter a fidelidade, né, de ter aliança, de ter o compromisso, de cultuar, né, de realmente, né, mudar sua mente e seu coração, direcionado pela sua palavra, que veio para nos confrontar, para nos corrigir, nós deixamos a desejar. Por isso que ele diz: roubará o homem a Deus, e todavia vos me roubais. E dizei: em que te roubamos, Senhor? Ele diz, né? Em que te roubamos? No dízimo, nas ofertas não alcançadas. Por isso que ele diz: amaldiçoarei, né? Porque roubais a vossa nação toda. Aqui ele não está falando só para uma pessoa, ele está falando para um país, ele está falando por uma nação, querido. Por isso que ele diz: trazei todos os dízimos, né, à casa do tesouro, para que não falte mantimento, para que haja mantimento sobre essa casa, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Por isso que ele diz, né? E então, dessa forma eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida, né, sobre a sua casa, para que seja sempre de paz e de alegria, propondo por aquilo que a palavra de Deus te diz. Por isso que diz também, lá na Joel, eu restituirei os anos que foram roubados e consumidos pelos gafanhotos, né? Pelas pragas, por aquilo que às vezes lá no passado você perdeu. E quando você faz uma aliança com Deus, você é restituído. Não só de algo material, mas de prosperidade, de paz, de alegria. Ele diz assim: por causa disso repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra, e as vindes do campo, que são as plantações, não sejam estéreis. Assim diz o Senhor: uma aliança com propósito agrada o coração de Deus. Quando você entende isso, a sua vida ela traz paz, ela traz alegria. E tudo aquilo que você colocar a mão aos seus pés, o lugar será abençoado. Quando você toma posse de uma palavra dessa, você anda em fé. E quem anda em fé não olha para trás, como a mulher, né, de Ló, que olhou para trás e virou sal. Mas você se torna uma nova criatura, proposta pela sua palavra de fé, alcançando aquilo que às vezes parece ser difícil para o homem, mas poderoso para Deus, porque para Deus nada é impossível. Por isso que ele diz assim: por essa causa eu repreenderei o devorador e abençoarei aqueles que fazem prova de mim, diz o Senhor do Exército. O que é prova? É quando você diz: Senhor, eu não dou conta, e eu coloco no teu altar, eu coloco na tua presença. Porque quando nós colocamos na presença, jejuando e orando, né, e lendo a palavra e deixando Deus nos sarar através do perdão, porque Ele nos perdoou primeiro, nós precisamos perdoar também as pessoas. Porque lá em Mateus 6 diz isso claramente. Mateus 6 diz claramente isso aqui, ó. Ele diz, Mateus 6,14: pois se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. A vós, a você, a eu. Então, quando nós temos o coração liberado, ele gera paz, ele não gera um fardo. E ele ainda vem e diz assim: se porém não perdoar aos homens as suas ofensas também o vosso Pai Celestial vos não perdoará. As pessoas às vezes elas acham: por que eu amanheço triste? Por que eu amanheço alegre? Por que eu amanheço assim, né, desmotivado? Por quê? A falta de perdão ela gera dentro de mim um fardo. E esse fardo rouba a minha alegria. Esse fardo rouba a minha prosperidade. Porque senão lá em Provérbios 28:3 não diria assim para você. Ó. Provérbios 28:3 não diria assim. Olha o que ele diz para você entender. Ele diz assim: ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as deixam alcançam a misericórdia do Senhor. O Senhor está dizendo assim que quando você perdoa,
e você não carrega o fardo de transgressões, de culpa, de dor, de sofrimento, o Senhor vai e libera sobre a tua vida o perdão. E os seus celeiros serão cheios de paz, de alegria. Tudo aquilo que você planta, você colhe, mas coisas boas. Então, por isso que ele diz, bem-aventurado o homem, e continuamente teme ao Senhor, porque esse sim, né, virá algo bom no seu coração, mas aquele que fecha o seu coração virá algo de mal. A própria palavra, ela nos adverte, ela nos confronta, ela diz coisas, né, vamos dizer uma palavra assim, extraordinária, que realmente te confronta, realmente, né, traz a paz e tira aquilo que realmente te entristecia. Por isso que você precisa abrir a sua boca e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus, irmão, ela tem um sentido do começo, do meio e no final. Mas você precisa ler para que você entenda o que Deus quer falar com você. Pastor, eu quero uma revelação. Está na palavra. Pastor, eu quero uma direção. Está na palavra. Pastor, eu quero um avivamento. Está na palavra. Pastor, eu quero me alimentar. Está na palavra. Basta você ter um tempo, onde nós não temos mais tempo. Temos que fazer um tempo para que possamos ter tempo para aquele tempo que nós não temos mais. Então, quando nós temos tempo com Deus, Ele tem um tempo com você. A própria palavra diz que nós precisamos buscar lá em Provérbios 8, né, 17 diz assim, presta atenção, eu amo os que me amam. E ele diz assim, os que de madrugada me buscam, me encontram, e esses sim enriquecerão comigo. Eu quero que você entenda aqui, que a palavra está dizendo aqui, você está vendo aqui, a palavra está dizendo para você aqui, eu amo os que me amam, os que têm uma aliança, os que têm uma fidelidade, aqueles que realmente crê que esse Deus que é tão maravilhoso, Ele pode mudar, Ele pode tirar você de um vício, Ele pode restituir o teu casamento, Ele pode restituir a tua alegria hoje mesmo, no momento que você buscar Ele com sinceridade, abrindo o seu coração e ouvindo a sua voz, porque todo o tempo Ele tem mandado alguém para te ajudar, querido. Você precisa crer nisso. No mesmo Provérbios aqui, 8, ele diz bem aqui, bem-aventurado o homem que me dá ouvido. Presta atenção. Valendo diariamente e lendo as minhas palavras. E estas portas, né, esperando o limiar da minha entrada. Então, quando ele está lendo e crendo, o Senhor está ouvindo a sua voz. E ele diz, porque o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. O que, porém, não consegue me encontrar faz mal à sua própria vida. Mas aqueles que me encontram, me buscando, tendo um tempo para mim, esses sim me acharão. E eu abençoarei a sua casa e a sua família abundantemente. Amém? Reflita sobre isso. Ou você precisa que desenhe. Amém?